Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu resolvi trazer uma receita que eu faço muito para vender aqui onde eu moro, que é cuca colonial. O pessoal ama as cucas que eu faço, fica bem recheada, bem legal, acho que vocês vão gostar. Então eu vou começar aqui, vou colocar 1 quilo de farinha de trigo, tá? Dentro do bowl da batedeira. Tá? Aqui eu tenho praticamente uma xícara de farinha de trigo, tá? Aqui faltou mais ou menos um dedinho pra dar uma xícara inteira. Por quê? Pra não ficar tão doce a cuca, que o pessoal também gosta bastante, assim, que não fica muito doce. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu só pegar uma colher e eu já volto. Uma colherona. Então, peguei a colher, vou dar uma mexida enquanto tá só nos secos, pra misturar bem misturado. Faz toda a diferença na finalização depois da massa. Por quê? Porque não fica aqueles grãozinhos de açúcar, sabe? Então, tá, misturei. O que eu faço, tá? O pessoal geralmente não mistura fermento e sal, porque pode prejudicar o crescimento da cuca. Então, eu vou colocar assim, ó, 1 colher de café de sal. Misturo de novo. Hoje eu tenho bastante encomenda, então eu resolvi gravar pra vocês terem uma ideia de como que faz. Façam, fica maravilhosa. Então, eu hoje vou colocar 2 ovos, porque eu vou fazer já a massa para 3 cucas. Daí o ovo também, além da coloração, ele ajuda a dar uma crescida na massa, né? Um volume na massa. Então, aqui eu tenho margarina mesmo, dessa marca mesmo que eu uso. Vou colocar mais ou menos 2 colheres de sopa de margarina. Ó, acredito que essa colher, como é bem grande, acredito que aqui deve ter dado umas 2 colheres de sopa, tá? É que eu faço meio no olho porque eu já tô acostumada, mas aí vocês podem colocar 2 colheres generosas de sopa de margarina, tá? Vou botar mais um pouquinho aqui pra... Eu já nem sou exagerada, né? Tá? Pra 1 quilo, então, de farinha de trigo, aqui eu tenho mais ou menos 1,5 xícaras de leite morninho, que você coloca o dedo, já higienizado, lógico. Então, coloca o dedo, tá bem tranquilo, tá aguentando tranquilo, não machuca o dedo, não dói, coloca o fermento, tá? Aqui no sul é bem frio, então eu vou pegar uma outra colher e já volto pra... Então, como eu tava falando, aqui no sul é bem frio. Então, hoje agora não são nem 9 horas da manhã, então tá bem frio, tem até cerração. Então, assim, ó, eu vou colocar 2 colheres bem cheias de fermento biológico seco, que é o fermento para pão, tá? Porque geralmente poderia colocar uma colher bem cheia, mas como tá frio, né? Então, para crescer a cuca mais rápido, não demorar tanto, então eu coloco 2 colheres. Quando tá no inverno aqui, a gente sempre aumenta 1 colher a mais do que a gente colocaria normalmente, né? Daí eu dou uma mexida. O certo seria o quê? Dar uma esperadinha para esse fermento dar uma crescida aqui nesse leite morno. Se você colocar o leite muito quente, pode matar o fermento. Então, ele perde a ação. O fermento perde, vamos dizer assim, o efeito dele, né? Tem tantos truques que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, sabe? Que só fazendo, só testando, só assim para adquirir experiência. É só com o tempo mesmo, gente. Eu vou deixar ele um pouquinho aqui pra ele dar uma reagida. Eu já vou mostrar pra vocês como que tá aqui no bowl. Então, assim, ó. Agora eu vou colocar o fermento com o leite e vou ver que ponto que vai ficar a minha massa, ó. Tá? Ó,
Então, a gente vai ver que ponto que vai ficar a massa. Se por acaso a massa não ficar num ponto legal, ou seja, né, não ficar... ela ficar muito dura, não ficar molinha, se não molinha, porque ela não pode ficar muito mole, a massa da cuca, ela tem que ter o meio termo, não pode ficar muito dura, senão ela fica uma cuca empaçocada, fica uma cuca, sabe? Não fica legal, não fica fofinha. Então, eu vou misturar bem aqui e vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Se a gente vai precisar misturar um leite morno ou uma água morna. Tanto faz, porque a gente já colocou bastante leite, pode colocar uma aguinha morna só pra dar uma amolecida se precisar, tá? Ó, gente, ela ficou bem fora do ponto ainda, tá? Ó, precisa de mais, no mínimo, uma xícara de água morna. Vamos ver quanto que eu vou usar aqui, que eu vou dizer pra vocês depois. Ó, gente, a minha massa assim, ó, ela já tá no ponto certo, tá? Aqui eu já sei que ela tá no ponto certo. Eu coloquei mais uma xícara de água morna, tá? E agora eu vou colocar pra bater na minha batedeira. Eu tenho uma planetária aqui. Ela até não tá funcionando a parte ela não fica firme mais, então eu tenho que colocar uma cordinha ali pra amarrar. Mas se tu não tiver a planetária e por acaso tiver aquelas panificadoras, sabe? De pão que faz assim. Tipo, tem uma da Britânia, que se não me engano a marca Cadence, não me lembro. E eu uso ela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima ela. Ó, essa branquinha aqui é a minha panificadora, tá? Então, assim, ó, eu uso ela, usava ela antes de ter a planetária pra bater, só pra bater a massa da cuca, porque é muito pesada, né? Então, agora eu vou bater, tá? Só que aqui, ó, eu vou ter que segurar, porque como ela não tá mais segurando sozinha, então vamos lá. Vamos bater por um tempo até a massa ficar bem não, mas pelo menos ficar mais lisa. Ó, a massa ficou assim, ó. Ó, a massa ficou assim, gente. Ó, fica tipo um grude, assim, não é nem mole. Agora eu vou colocar elas nos marmitex. Pra mim é mais prático pra vender, né? Então eu já asso elas ali dentro mesmo. Então eu vou pesar aqui na minha balancinha, tá? Pra tentar colocar a mesma quantidade. Mesma quantidade de massa em todas, né? Então aqui eu vou tirar a tara, tem 11 gramas forminha. Tirei. Então agora da forminha. Não tem nem como conseguir. O espaço é pequeno aqui, mas com o tempo eu quero ver se compro um apoio pra colocar o telefone. Fica mais tranquilo. Então vamos colocando aqui, depois eu digo o peso final pra vocês, tá? De cada cuca. Então, com o auxílio aqui da colher e um pouco de água num copinho, eu vou espalhando a minha massa. Deu em torno de 320 gramas, que é o fundo da minha cuca, tá? Então, no caso, assim, quando vai rechear, a gente coloca uma boa quantidade no fundo, pra não ficar um recheio raso lá embaixo, né? Então, eu faço assim. Ó, vou molhando e vou passando. Se quiser dar uma subidinha na cuca aqui, ó, na massa, quer dizer, pode subir. Que aí é uma garantia de que o teu recheio não vai vazar também, né? Tem isso. Mas é bem difícil de acontecer. Se fizer direitinho, não vai vazar, tá? Vamos pra última aqui. Aqui na minha região, gente, eu vendo a R$15 cada cuca. Aí, as únicas que eu cobro mais são a de presunto, queijo e orégano, porque vão mais ingredientes. Mas, geralmente, quando é um ingrediente só, eu cobro 15. Goiabada, Nutella. Eu tenho agora chocolate branco com cookies, que é uma delícia.
coco. Aí a de presunto, queijo e calabresa eu faço também, fica muito boa. Presunto, queijo, orégano e prestígio são as únicas que por enquanto eu cobro 18. Elas ficam bem grandinhas assim, deixa crescer, elas ficam bem bonitas. Tá? Então agora eu vou preparar os recheios pra vocês verem. Eu tenho uma dica que é a seguinte: eu já estou pré-aquecendo meu forno, tá? A 180 graus. Depois eu vou colocar as cucas em cima de um paninho ou em cima de uma forma, em cima do forno. Porque como é muito frio aqui, demora muito a crescer. Então, mais um truquezinho é esse, que é bem legal de colocar em cima do forno, que ela vai crescer bem mais rápido do que o natural, né? Do que deixar ali em temperatura ambiente. Então, já tô pré-aquecendo. Já tá ligado o superior também, que é o dourador que a gente chama, tá? Já deixo os dois ligados. Então, agora eu vou começar o recheio. Vou mostrar pra vocês aqui. Assim, ó, eu geralmente compro goiabada, tá? Eu compro de pacotinho assim que vem, né? Essa daqui foi um pouco diferente e ela tá bem mole, essa daqui. Eu não gosto muito, eu gosto mais da outra que vem, porque fica bem durinha. Então, vamos começar a rechear essa cuca. Ó. Ela gruda muito na faca essa aqui, sabe? Esse final de semana agora eu vou comprar uma goiabada que eu tô acostumada a usar. Recheia bem, fica bem gostosa, recheia bem pro teu cliente, né? Experimentar, gostar, voltar a comprar de ti, caso for vender. Bem importante essa parte do recheio. Desculpa que não tava pegando a parte do recheio. Agora eu coloquei. Eu coloco bastante goiabada. Eu acho que hoje eu tenho mais umas 4 cucas ainda pra fazer. Comecei cedo. Fiz uma mini tortinha, já até vendi. De chantininho com esse novo sabor que eu tenho também de cuca, que é chocolate branco com cookie. Ele já vem na bisnaga. Esse é muito bom, ficou muito bom mesmo. Vamos rechear bem essa cuca. Deixei separado um pedacinho ali pra depois eu colocar por cima, pra eu identificar qual é qual, né? Ó, essa parte é a parte mais chatinha que tem. Mais chatinha, porque a gente tem que... Às vezes, infelizmente, a gente tem que pegar com a mão a massa e ir molhando, porque ela é uma massa bem grudenta, sabe? Então, assim, tem que ter uma paciência com ela. Mas com o tempo a gente pega o jeito, ó. Olha só. Gruda por tudo. Aqui eu já sinto que vai precisar de um pouco mais de massa. Eu pesei só o fundo, porque aqui é complicado de ficar pesando, sabe? Então, como eu já tô acostumada a fazer, né? Eu já faço a mesma quantidade. Depois eu vou fazer uma de Nutella pra vocês verem também. Como que... A de Nutella é mais fácil, né? Porque já vem o recheio na bisnaga pronta. Mais rápido, né? Ela tá começando a crescer. Existe também o recheio de goiabada em bisnaga. Só que aí,
O que acontece? Eu acredito que ele fica muito fino. Por quê? Porque ele vai parecer uma geleia, né? Então, eu prefiro colocar a goiabada assim mesmo. Deixa eu pesar ela sem a farofa pra gente ter uma ideia. Deu 635 gramas já, sem a farofa. Então, agora, vamos tirar um espacinho aqui. Essa outra pra cá. E vamos rechear a de Nutella. Essa cuca sai bastante também. Mas aqui na minha região, gente, tem mercados, no caso, assim, que vendem por 20, 22, tá? Então, assim, ó, depende do quanto que tu vai querer vender. Mas tem. E geralmente não é tão bom o recheio. E também não é uma cuca fresca. Porque a cuca que é fresca, né, tem toda a diferença. Agora vamos colocar a parte de cima. Ó, bastante aqui no meio ainda, então eu tô puxando pra espalhar. Ó, lateral da colher, assim, ó. Dá uma ajudada. Tá? E sobre deixar crescer, tem pessoas que não deixam crescer muito porque cresce no forno, mas eu prefiro deixar crescer, tá? Eu vejo bastante diferença da cuca que a gente deixa crescer, porque ela fica bem mais macia do que deixar crescer o tempo todo no forno, tá? Eu vou lavar minha mão e eu vou dar continuidade aqui. Esse aqui é o recheio que eu falei pra vocês, que é chocolate branco com cookie. Bisnaga também, bem mais prático. Fica muito bom isso aqui. Esse é o recheio, né? Branco, chocolate branco com cookie. Então, vamos lá. Peguei muita massa. Acho que assim vai estar tranquilo. Se precisar de mais, a gente coloca. Hoje eu tenho duas de presunto e queijo e orégano pra fazer, a primeira vez que eu vou fazer. Fui comprar o presunto da marca Seara, vinha 350 gramas. Eu paguei R$14,99, gente. Então, assim, muito caro. Eu achei muito caro. Vou colocar mais um pouquinho de massa aqui. Pra não arrastar, né, o meu recheio. Não ficar puxando ele, tirando ele do lugar. Então, meu filho tá ali olhando vídeo.
tá dodói, gente. Tá com tosse. Pegou uma gripe do irmão. O irmão já tá bem, que é maior, tem 8 anos e ele tem 3, né? Então, a imunidade é um pouco mais baixa, eu acho. Bom, agora vamos pra parte da farofa, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a farofa. Eu não costumo medir, tá? Eu costumo fazer bem no olho mesmo. Mas aqui vamos ver se eu consigo medir pra vocês. Vou colocar uma xícara de farinha. Vamos ver. É, vai ter que ser umas 2... Ó, caiu mais, mas eu vou tirar um pouquinho. Umas 2 xícaras de farinha, vamos colocar. Vamos colocar mesma quantidade do início do vídeo que é pra massa. Eu vou colocar menos de uma xícara de farinha. Dá uma misturadinha. Não tem jeito, né, gente? Confeiteiro tem que colocar a mão na massa, literalmente. Então, tem horas que tem que ser pra misturar melhor. Então, vamos colocar agora uma colher de margarina. Acho que tô gripada também. Vamos colocar uma colher de óleo, 2 colheres de óleo. Se precisar, eu coloco mais óleo. Eu sempre coloco os 2, tá? Pra fazer a farofa. Eu não coloco só a margarina, não. A margarina também tá muito cara. E o óleo sozinho também não tem como, né? Porque fica com aquele gosto de óleo. Tem muita gente que faz cuca colonial só com óleo. Mas a margarina dá um gosto, dá um sabor diferente. E dá uma textura diferente, sabe? Ela não fica tão esfarelenta, assim, porque só o óleo, né, ele deixa muito, fica esfarelando muito a farofa. Então, assim, ó, um pouco de margarina sempre tem que colocar pra ficar gostoso. Vou colocar mais umas 2 de óleo pra ver. Quase no ponto. Daqui a pouco eu vou ter que mexer com a mão mesmo. Não vai ter jeito. Pra misturar bem, senão a colher não vai misturar. Eu tenho que comprar uma luva, mas trabalhar de luva é complicado. Então tem que encontrar uma luva. Desculpa, gente, eu peguei acho que a gripe dos meninos. Que é uma luva que eu me adapte. E eu ainda não achei. E quando eu vou comprar meu material de trabalho, é sempre uma correria, sempre levo as crianças junto, né? E daí corre no supermercado, a gente cuida, tem que estar comprando, calculando. Vida de mãe, né? E de tentar ser empreendedora. Faz parte. Mas eu amo o que eu faço. Não me vejo assim fazendo outra coisa, sabe? Eu amo cozinhar, né, gente? Sempre amei cozinhar. Desde que eu me entendi por gente, né? Então vamos lá. Vamos colocar essa farofa. Ó. Eu já coloquei por cima o sabor pra eu não me perder. Então aqui é o cookie. Depois é a Nutella e depois a goiabada. Vamos lá. Isso aí, ó. E agora eu vou colocar elas a crescer e vou mostrar pra vocês. Oi? Também te amo, mamãe. Vou colocar elas a crescer em cima do meu forno. Já vou mostrar pra vocês, tá?
Ó, meu forno tá ligado, 180 graus, e aqui em cima eu coloco as cucas, ó. Tá? Tá as 3 aqui. Coloco um paninho embaixo pra não aquecer de crescer mais rápido. Vê se vocês conseguem ver, gente, que elas cresceram, ó. Olha só. Ó, dá pra ver que elas cresceram já, né? Não vou deixar crescer mais, porque senão o que acontece? Elas acabam transbordando no forno, tá? Então, já vou colocar pra assar. E tá aí, gente, o resultado das cucas. Primeira aqui é de goiabada, segunda de Nutella e a terceira é de cookies. Eu não vou cortar, porque é encomenda, tá? Aí quando eu fizer uma aqui pra casa, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Ficaram lindas, né? Então tá, gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa um like pra me ajudar pra crescer o canal, tá bom? Um beijo pra vocês!